Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui novamente com mais um podcast Homens de Valor. Hoje tem uma turma bacana aqui com a gente. Segura aí um pouquinho e manda o link para o pessoal acompanhar o nosso programa. Vamos à vinheta um instantinho? Vamos lá, diretor. Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui novamente com mais um podcast Homens de Valor. Então, vocês estão vendo aí a turma bacana hoje com a gente, Pastor Manu, Pastor Rodrigo e ele, o reverendo Ayrton Alteirado. A mesa hoje está de peso. E aí, galera, vamos começar com ele, Pastor Ayrton? Com certeza. E aí, Pastor Ayrton, como é que está a vida? Graças a Deus vai bem. Com Cristo vai sempre bem. Estou com a minha netinha. Opa! Eita, maravilha! Veio da Irlanda. Opa! Ficar 2 meses comigo, então, graças a Deus, netinha, filha, tá uma benção, graças a Deus. Eita, ela tá mandando e desmandando naquela casa. Tá dormindo entre mim e a minha esposa. Ei, rapaz, que maravilha. Um dia a gente chega lá, né? Chega lá. E é isso, Rodrigão? Chegamos. Só não sei se a gente vai estar nesse nível com neta irlandesa. Mas a gente vai ter neto. Legal. E aproveitando, né? Falou da esposa, fala aí, manda um beijo pra ela, pros filhotes. Um beijo pra Andréia. Estou aqui com esses irmãos pastores abençoados, mas meu coração tá contigo. Que isso! Aí, ó, olha a lenha aí, olha a lenha pra fogueira. Ela falou para eu mandar algum recado para ela. É a famosa catação de graveto. Mas com a netinha no meio não vai ter que esperar. Esperar isso aí, mas vai catando graveto. Não, mas o Senhor vai mudar a sorte dele. É isso aí. Vai acumulando, cara, porque quando chegar, maravilha, vai ser top. Legal. Bom, gente, hoje a gente vai bater um papo sobre relacionamentos. Afinal de contas, relacionamento é uma realidade que envolve todo mundo. E envolve em vários contextos, né? A gente precisa interagir. O ser humano é um ser relacional. Não é um ser que vive isolado, que vive só. A gente precisa dessa interatividade. E a questão, o detalhe é que a gente precisa desenvolver relacionamentos saudáveis como crente, como homem de Deus, em todos os sentidos, né? Em todos os contextos, melhor dizendo. Como pai, como avô, ele acabou de dar aí a palhinha, como esposo, como funcionário, como patrão, filho. E por aí vai, né? E o detalhe é que, na maioria das vezes, a gente está inserido em vários desses contextos ao mesmo tempo. Então, eu acho que o desafio é a gente transitar por esses contextos como homem de Deus, mas ao mesmo tempo com graça, com leveza, ao mesmo tempo com comprometimento. Existe um protocolo padrão a ser seguido para isso, né? E a gente queria começar até com o reverendo Ayrton. A gente pensou na questão da cultura. Quando a gente fala de cultura, não estamos falando exatamente de outro país, outro povo, outra cultura. Às vezes, há uma diferença de cultura dentro da família. Você se casa com uma pessoa cuja família tem uma outra forma de vida. É uma cultura diferente, né? Às vezes, você está num emprego, num trabalho, e ali há uma cultura que reina diferente da sua. E por aí vai. Como é que a gente transita quando a cultura não é igual à nossa? Até que ponto vale a pena conviver com uma cultura diferente, ter harmonia com uma cultura diferente ou não, sem comprometer a nossa vida cristã, o nosso testemunho? Além dessa questão interpessoal, temos a nossa natureza. Não é que você, às vezes, é criado no mesmo... Tanto que os filhos estão dentro dessa cultura, vamos supor, da casa, e são totalmente diferentes. Verdade. Vão criando a sua forma de viver. Não é isso? Às vezes mais reclusa, às vezes mais extrovertida por temperamento. Então, o convívio, eu acredito, se a gente tiver amor, empatia, não é isso?
Porque o amor é aquele ato nosso de respeito, de querer o bem, e empatia é se colocar no lugar do outro. Se a gente fizer nesse relacionamento e basicamente começando esses princípios, a gente vai conseguir viver dentro de uma cultura diferente. Por exemplo, eu fui criado numa família não cristã. Certo. Então, não tinha controle de nada. A minha esposa, criada numa família crente, desde pequenininha, e minha sogra é aquela pessoa que não pode ir a lugar nenhum. Não pode, tudo controlado. Escolhe, não, vem para casa. Eu, criado, indo para tudo quanto é casa, indo para a rua. Como é que você faz colocando essas duas pessoas, eu com um temperamento mais extrovertido, ela mais melancólico, você pega essas duas pessoas criadas de formas diferentes e casa e fica junto. Essa casa vai precisar de primeiro lugar, o amor, porque o primeiro sentimento que cobre as diferenças é o amor. Eu sempre penso, no casamento principalmente, essa máxima, eu vou casar para ser feliz, na minha cabeça nunca entrou. Você casa para fazer o outro feliz. Verdade. Porque aí você consegue superar, que aí você, mesmo nas diferenças, como quer fazer outro feliz, você consegue se negar para fazer outro feliz. Rapidamente. Minha esposa, criada dessa forma, melancólica, gosta de casa com pouca gente. Ei, rapaz. Eu, criado com todo mundo, gosta futebol, rodízio de pizza, futebol, todo... churrasco, resenha, pessoal. turma, resenha. Pode convidar o pastor Ayrton para comer uma pizza na tua casa que você não vai se arrepender. Não vai. Minha esposa Tênis, fazia, ele gosta de tênis. Minha esposa fazia todo sábado, ela fazia. É mesmo? Umas 6, 7 pizzas. Só para vocês dois. E aí, de Só calabresa e de camarão. Camarão era para mim, né? E aí Era 5 de camarão e umas calabresas. Sempre em casa foi copa grande, copa cozinha bem grande, e todo mundo já chegava. Aí, todo sábado, então, era festa lá em casa. Não existia rodízio antigamente, né? Assim. Era enquanto coubesse, né? Mas é engraçado isso, eu e minha esposa, por isso que eu digo o amor e a empatia. O amor, eu queria todo domingo ir almoçar fora. E minha esposa queria almoçar em casa. Você vai adquirindo o quê? De vez em quando a gente sai, de vez em quando a gente fica. Eu gostava de casa cheia. Eu falava, vai lá em casa. Isso é a morte pro melancólico. Quem cozinhava era ela, quem tinha que fazer tudo era ela. Eu tava lá, eu comprava as coisas. Sim. Mas... ajudava. Mas aí a gente aprendeu, por causa do amor, eu cedo, porque eu quero fazer o feliz, não trago ninguém toda hora. E ela cede para me fazer feliz, levando de vez em quando pessoas. E quando você soma... cresce. Exatamente, essa coisa de você... O amor de você fazer o outro feliz, acaba automaticamente os dois sendo felizes. Os dois muito crescem. Bom, muito bom. E aí, reverendo Rodrigo? Então, enquanto ele estava falando, eu fiquei pensando no mesmo assunto, que é o que eu fui criado numa família não cristã, né, e totalmente com a cultura diferente da cultura da minha esposa, quando eu cheguei na família da minha esposa. Então, só para ter uma ideia, enquanto ele estava falando aí, eu estava lembrando de uma coisa. Tinha uma televisão na casa. As casas não tinham mais de uma televisão. Não. E para ter uma já era difícil. Isso foi em 93, 94. Você pegou ainda aquela tela? Tela? Pegou. Aquela tela maldita. Sei. Pegou sim. Eu não sei o que é isso que ele está falando. Aquela tela aqui. Que tela maldita? Azul, que as lixas começavam a subir e descer. O plástico na frente para a televisão ficar colorida? Na casa da minha avó me contaram uma vez. Então, mas aí por que eu toquei nesse assunto? A minha família toda voltada para o futebol. Jogando futebol. Os tios, né, por parte da minha mãe, com time de futebol. Cheguei numa família de portugueses que ninguém via futebol. Nem vascaíno? Não tinha nem vascaíno? Nem time, eles não têm time de futebol. Ninguém tem, ninguém não torce pra nada. Só a seleção brasileira e olha lá. E aí uma televisão, quando tinha jogo domingo à tarde, eu queria ver um joguinho, era uma briga, mas só eu e ver jogo sozinho, horrível, não tem ninguém pelo menos pra falar assim, ó, o cara tinha que dar um passe, ver jogo sozinho, né? E Mary até hoje não gosta de futebol. Mas é o que ele falou. Tem um foco? Qual é a prioridade? Qual é a motivação? É namorar para casar? Então o amor vai fazendo que
um vai se adaptando ao outro, um cede daqui, o outro dali, e o relacionamento vai crescendo, né? Então, mas foi muito difícil. E eu tinha, assim, costume de um amigo, um parente, precisava de uma obra, pagava alguém, ou um conhecido ia lá e fazia. Chego na casa... Só o tempo que a gente namorou e noivou, que foi 4 anos de namoro e 2 de noivado até casar... Acho que meu sogro fez umas 30 obras na casa. Tira o piso daqui, bota o piso ali. E queria me ensinar, tem que ser assim. E é melhor, aqui em casa é assim. Todo mundo aprende a fazer obra. Eu falei, Jesus. Não é ensinar, ele tava botando você para trabalhar. Eu nunca aprendi, mas eu ficava lá ajudando ele. Ele queria um ajudante aí do Ele lado. dava 4 horas, eu queria ver, ele dava 4 horas, mas vai começar um joguinho na televisão e ele... E o cara te ensinando a botar piso. Ih, queria botar piso. Eu falei, perdi mais um jogo. Ele tava precisando de um ajudante, calhou. Vai namorar Mas você minha sabe- filha, você sabe nada. uma coisa? Essa questão de cultura diferente pode ser um problema por um lado, mas por outro, eu acho que pode ser tão legal, né, Manu? Sim. Essa cultura, essa coisa da diferença. A gente aprende, cara. Né, enfim. Sim, a gente aprende e a gente passa, a gente falou da questão da empatia, a poder olhar para outra família que está chegando, a gente está chegando nessa família, né? E essa família está chegando na nossa vida também. Então a gente precisa ir se adaptando como eles vão se adaptando a nós também, né? E eu lembro, falando de família aqui, eu lembro que quando eu entrei na família da minha esposa, a minha sogra, ela era mais rígida, né? Dura. Ela não é portuguesa não, mas ela é meio, né, bem séria. Hoje não, hoje ela é super alegre, para cima e tal, para a gente poder ver como o evangelho transforma a vida da pessoa, né? Ela tem um testemunho abençoado, abrindo aqui um parênteses, um testemunho abençoado, que ela tinha muito problema dentro de casa com relação a relacionamento, né? E Deus transformou a vida dela, do marido, hoje são bênção. Então, quando eu cheguei na família dela, não tinha essa questão de eu te amo, de carinho, né? E eu vim de uma família que também, antes de Cristo entrar na minha vida, não tinha isso. Né? Era seco, chegar, era seco, a gente tinha a nossa forma de se amar, mas nada de dizer eu te amo daqui, eu te amo dali. Só que quando Cristo entra na minha vida, as coisas começam a mudar. Uma das coisas, para vocês terem noção, uma das coisas que Deus falou comigo foi o seguinte: diga a seu pai e a sua mãe que você os ama. Era uma coisa que eu não falava, não tinha esse costume de falar. Porém, quando isso entrou na minha vida, isso no meu coração, eu disse para minha mãe que amava. Ela teve uma dificuldade lá de dizer, até falei isso em outro momento, só que aí ela disse que me amava também. Aí eu disse pro meu pai que amava, ele disse que me amava. A partir de então... Quebrou dentro da minha casa. Quebrou. Então eu te amo daqui, eu te amo dali e tal. Quando eu entrei para a família da minha esposa, não tinha isso de eu te amo. Não tinha. Né? O negócio lá era difícil. Minha sogra não era fácil, não. Meu. Já teve um dia, abri aqui outro parênteses aqui, teve um dia que eu estava namorando lá com a Adriana no portão e tal. Deu um beijinho lá. Uns beijinhos, né? Aquela situação. Aquele que não vai embora nunca. Aquele beijinho, não, eu tô indo já. Eu já tô vou. Indo embora. Nada, dando um beijinho. E de repente, para tu ver como era difícil o negócio, de repente ela... Esse demônio não vai embora, não! Sogra, eu te amo. Aí eu sei como é que tá a situação, né? Hoje é diferente, Esse demônio não vai embora, não! Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu falei, Jesus! Então, era desse jeito. Aí você se coloca no lugar dela, empatia. É. Ela é mãe, Ela é mãe. a filhinha dela tá lá no portão. Ela te chamou de demônio com aquele indivíduo que tá lá. O que tá acontecendo? Você tem filha. Não, ele tem que se controlar. Ele tem que se controlar para daqui a pouco não chamar alguém de demônio. Vai chegar a hora, rapaz. Vai chegar. Só que aí, essa questão, né, que eu via e tudo, né, ali naquele momento eu não quis entender muito, não. Falei, meu Deus, eu não vou querer mais nada, essa mulher me chamou de demônio e tal. Mas aí depois, né, caminhando, a gente foi vendo, a gente foi conhecendo a história, né, porque a história, ela diz muito sobre a pessoa. E aí, a partir de então, eu comecei a dizer para minha sogra que eu amava, abraçava minha sogra, sogra, eu te amo. Rapaz. E isso foi quebrando, e ela começou a me olhar como um filho. Isso. Começou a me olhar como um filho. Hoje, a minha sogra me ama como um filho.
Te chama de anjo. Que até cheirar meu sovaco. Ela cheira, pra ter noção. Ele é tão cheiroso. Deixou de ser um demônio e virou... Aí já é demais. Não, tô falando sério. Ela gosta, pergunta a ela. Vamos checar isso depois. Ela tá lá, ela tá viva ainda, graças a Deus, viva há muitos anos, tá, sogra? Então, assim, isso mudou. E aí não mudou somente com ela, mudou dela com a filha. Hoje, desde aquela época até hoje, são 20 anos aí, que ela diz pra Adriana que ama, chama minha esposa de meu amor, ou amor daqui, ou amor dali. E outra, as sobrinhas e as netas dela, elas são assim também. O tio, eu te amo, tia, eu te amo, Legal. benção daqui. Então Isso a gente vê quanto a Deus faz. A sua entrada na família mudou a cultura da família. Sim. Legal. Você vê como Deus trabalhou em você, porque você também tem uma história de Sim, dificuldade. sim. Poder da influência. Você passou a dizer que amava, e isso foi influenciando o relacionamento com a tua sogra e daqui a pouco com os primos. A família toda. E a família toda. É. Você vê como uma atitude pode mudar toda uma cultura da família. É verdade. Agora você estava falando aí de cultura, da Adriana. Eu me lembrei, o Zaí vai me matar. Opa! Zazá, para tudo agora. Eu acho que todas vão matar. Não sei quem vai morrer primeiro. Cara, eu me lembro que quando eu me casei, no início, assim, a comida era muito salgada. Mas pensa numa comida salgada. Aí eu dava aquelas garfadas assim, meu Deus. E ela perguntava, e aí, meu amor, tá gostoso? Essa é a hora, né? Aí, Eu dizia, querida, que maravilha. mas eu não sei se eu tô com pressão alta, dá para baixar um pouquinho só? Eu botava um jarro d'água do lado, né? Para você comer comida salgada desse jeito, você tem que mandar água para cima. água pra Mandava água dentro. para cima, mandava... Eu sei que depois de algumas semanas, eu falei isso, eu disse, olha, tá uma maravilha, mas será que não dá para diminuir um pouquinho o sal? Ela, tá salgado. Eu falei, é só um pouquinho, diminui. E depois ela me contou uma coisa, que eu fui entender, que ela perdeu a mãe muito cedo, então ela meio que cozinhava Assumiu na casa parte. para 6 ou 7 irmãos. Então cozinhava uma quantidade maior de comida, usava uma quantidade maior de sal. Né? Depois que casou, éramos só Diminuiu nós dois, a quantidade. uma quantidade pequena e a mesma quantidade de sal. Quer dizer que tem a ver com hábitos, né? Sim. Hoje não, hoje ela faz uma comidinha. Ajeitou, hein? Maravilhosa. Aí ajeitou. Maravilhosa. Aí, Zazá, top. Maravilhosa. É. Então, é muito comum nessa coisa de família da gente reproduzir cultura, né? Reproduzir hábitos, reproduzir aquilo que foi a nossa escola. Todo mundo vem de uma escola e não tem como você. E eu acho que é aí que muitos casamentos acabam tendo problemas e não conseguem ajustar isso, porque eles não entendem que cada um vem da sua escola e vai reproduzir isso. Então, se você não tem... Aí vem num outro ponto que tem a ver com relacionamentos, que eu quero levantar aqui para gente, que é a questão da divergência. Né? As divergências, elas estão presentes o tempo todo. E não é tão fácil, às vezes, você conviver com alguém que pensa diferente. Ou melhor, muito diferente. Então, aí entra a questão, como é que a gente lida com divergências num meio que a gente não pode sair dele. Porque quando você tem uma divergência num contexto que é só hoje, amanhã não está mais, ou se eu quiser eu saio, resolveu. Mas, na maioria das vezes, é um contexto que a gente não pode sair. Em vários ambientes, família, a gente está falando sobre família, mas trabalho... Se cada vez que você tiver uma divergência, você achar que a solução é sair daquele meio, como é que faz? Você não desenvolve relacionamento, que é o nosso assunto, longo com nada. Você não para em igreja nenhuma. Você não para casado com ninguém. Emprego. Você não para em emprego nenhum. Você não desenvolve nenhum tipo de relacionamento longevo, porque onde você estiver vai ter divergência. É isso, reverendo? Sim. E eu acho divergência saudável. Sim. Porque a concordância não te faz melhorar. Você continua como está, concorda? Se vocês concordam com tudo que eu falo, eu não vou pensar naquilo que eu estou falando. Agora, se você diverge de mim, me faz
refletir sobre aquele assunto. Estou certo? Estou errado? Até os questionamentos, as críticas, eu acho que são boas. Você tem que fazer uma análise, uma autoanálise, dizendo assim, eu estou errado mesmo? Será que eu estou incorrendo? Não estou percebendo. Eu nunca tive dificuldade com divergência. Assim, claro, tem a minha natureza, mas eu fui criado numa família muito briguenta. É mesmo? Minhas tias, ora não Por se isso falava. o nome alterado. O alterado, e o alterado vem por parte de pai, que é família italiana. Italiano. E aí, meu amigo, era todo mundo falando alto, aquela coisa. E eu fui criado na família do meu pai, aquelas Eles discussões. meio que se defendem, né? Sim, não, isso aí. Ninguém de fora pode se eles podem brigar entre eles. Agora, pra fora, todo mundo compra briga. Então, mas eu fui criado com meu pai separou da minha mãe com 2 anos, fui criado mais com a família da minha mãe. E a minha mãe tinha um temperamento muito difícil. Eu tinha um tio esquizofrênico. Ih, rapaz. E eu ficava muito na casa da minha avó com meu tio esquizofrênico. Então, e fora os problemas todos, o que acontecia? Eu aprendi desde criança. Não, mas isso é sério. Esse cara ficou rindo aí, mentira. Eu falei, eu tô tentando imaginar a cena pra ele sair dessa situação. Eu gostava dele, meu tio Juarez, já faleceu. O nome do meu pai, cara, logo o nome do meu pai. Juarez. Mas você sabe que isso criou em mim, que André diz pra mim, que desde que ela me conheceu, que eu sou a única pessoa que ela conhece que consegue lidar com as pessoas difíceis da igreja. Então, com os bipolares, com isso tudo, eu sempre me dei. Eu desde criança aprendi, eu bati o olho. Hoje eu posso falar. Hoje não posso falar. Hoje o clima tá bom. Hoje o clima não tá bom. Porque, inclusive... Você percebia isso na pessoa? Eu era intérprete na minha casa, né? Quando ninguém falava com ninguém, a mamãe falou não sei o quê. O fulano falou não sei o quê. Então eu aprendi desde novinho conviver com essas divergências e me adaptar. Então, quando vi para o Evangelho, o Evangelho me transformou por dentro. Né? Isso aí já não é um relacionamento, é um relacionamento pessoal, meu, dentro de mim. Eu entendi o Evangelho como o amor de Deus por um miserável pecador, que também ama o outro miserável pecador. E acaba que, se Deus foi tolerante comigo, por que eu não serei tolerante com o outro? E aí, no Evangelho, Deus me transformou, não só na questão de entender, mas de realmente lidar com pessoas diferentes. Benção, tanto que eu sempre me dei bem no colégio, assim, embora aprontasse, todo mundo sempre gostou de mim por essa maneira de eu perceber. A pessoa não quer falar, a pessoa quer falar, a pessoa não gosta, a pessoa gosta. E os amigos, a família gosta, a família não gosta. Então, essa cultura, eu nunca tive dificuldade de transitar pelas famílias, por nada, porque eu sabia o meu lugar. Desde criança, porque eu lidei desde pequeno com família com problema. O meu tio, um era esquizofrênico, o outro bebia, chegava totalmente bêbado. Então eu tinha que olhar, meu tio está bêbado ou não está bêbado? Se ele não estiver bêbado, eu posso falar com ele. Se ele estiver bêbado, eu não posso nem olhar. E aí, isso quando eu estava na minha avó. E na minha casa, minha mãe, meus irmãos, briga e tal. Então eu, desde novo, eu era o caçula. Desde novo, o meu irmão, eu tenho um irmão, que se de repente você discordar dele, ele pega esse copo e te acerta. Meu Deus! Eu entrava em casa... Ele não é assim, não? Ainda é. Casou várias vezes, relacionamento... Esse meu irmão, eu entrava, eu olhava para ele, eu dizia, hoje eu posso falar, não posso falar. Porque às vezes eu falava, boa noite, não tinha resposta. Às vezes, boa noite, querido, não sei o quê. Aí queria brincar de soco, mais velho, né? Então, eu desde pequeno lidei com o relacionamento, com as divergências, não somente de pensamentos, principalmente depois que me converti, ninguém era convertido, então eu passei a ter divergências de pensamento, mas principalmente de comportamento. Aprendi a perceber o que podia, não podia, desde novinho. Mas parece que, se eu estiver enganado, vocês corrijam aí, mas parece que a maioria das pessoas tem dificuldade com isso, né? Tem dificuldade de lidar com divergência. Saber entender as pessoas, eu achei interessante isso que ele falou. Lidar com confronto, né? Porque tem divergência que confronta a gente, não é só não concordar
com o mesmo time, mas confronta. Sim. Não é isso, Rodrigo? Tem gente que tem dificuldade com isso, né? Tem gente que tem dificuldade com isso. E o confronto, ele às vezes, ele não é bom para algumas pessoas, né? A princípio, quem gosta de ser confrontado? É desconfortável, né? Principalmente quando a esposa te confronta com alguma coisa. Você ouve, às vezes, da outra pessoa. Se o Ayrton chegar, o Emanuel chegar, pô, cara, eu tinha que falar um negócio com você, que é isso. Pô, valeu, obrigado. Se a tua esposa, às vezes, fala... Eu preguei sobre isso domingo, eu falei, às vezes a pessoa que Deus vai usar para falar com você é o seu cônjuge. E você tem dificuldade de entender. A princípio você não quer ouvir. Aí depois dá vontade de entrar aqui e puxar aqui. Vocês nunca aí perguntaram assim pra esposa assim, de vocês? passando. Quando você acaba de pregar assim, aí vem no carro, aí você olha pra ela assim, esperando ela comentar a mensagem. E quando ela fica muito quieta, você pensa assim, ó, deve ter sido ruim. Não falou nada. Alguma coisa foi ruim. E aí? Foi legal? Acho que acontece com todo mundo. Aí não precisa ser. Não, Ayrton já sai elogiando a mensagem dele. Deve falar com ele. Ele já sai. O Ayrton é assim. O Ayrton já é assim, já sai assim. Andréia, a mensagem foi uma benção, não foi? A Andréia. Ela tem coisa que eu sei. Eu gosto do meu filho. Porque a Andréia. E a Andréia, como é que foi? Que eu não estou falando muito acelerado, que eu tento não é falar acelerado. Aí ela só faz assim, ó. A gente quer te acompanhar, vai devagar. Vai devagar com a louça. Mas ela não... André, como é que foi? Não, tudo bem. Aí, o meu filho não. Eu já gosto do meu filho. Olha, eu acho que você foi prolixo. Meu filho, eu acho que você repetiu muito isso. Ele faz uma análise... André, tudo que eu falo gosta, mas eu quero que você me critique. Porque ela tem coragem de me criticar. Os amigos às vezes não querem, eles passam por cima, mas a esposa é importante. A Vitória é assim comigo. A Vitória é assim também. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo que me critique. Isso é bom, isso é bom. Ótimo, critique. Nos ajuda muito. Né? A Adriana, ela anota, ela vai anotando. Eu tô falando, ela tá anotando. No WhatsApp, ela vai lá, anota. Aí daqui a pouco, quando eu chego em casa, não precisa nem falar nada, eu já olho no WhatsApp. Caramba, isso aqui, amor. Tudo. Mas eu falei isso aqui demais? Falou. Cara, tu pode ser menos prolixo. É interessante, né? E vem falando, né? Vem pontuando. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque a gente para e analisa. A gente fala, poxa. E às vezes a gente não gosta. Eu falei, e aí, como é que... Na expectativa de falar, foi uma benção, meu amor. Poxa, não, amor, aquilo ali você poderia ter falado diferente. Aqui você usou uma forma e tal. E aqui você repetiu muito. Aí tu começa, meu Deus, a palavra acho que não foi legal. Pô, não foi legal. Não, foi uma bênção. Foi uma bênção. Porém, aí vem com os Mas poréns. Isso é bom, porque isso é bom, quando você vai fazer de novo, você lembra. Sim. Cara, gafe, eu não tenho vergonha de contar, não. A minha filha, como fica lá no Som, em Campo Grande, né? Agora a gente não tá, eu não tô mais lá, tô em Nova Iguaçu. Aí um dia desse, sei que a gente estava conversando, ela falou assim, cara, ela falou assim, os pastores têm uns vícios, às vezes, que não percebem, né? Os jovens, então, analisam tudo. Imitam direto. Sim. O quê? Tudo. Eles imitam a gente. E já faz figurinha, já sai dali com uma figurinha pronta. Imita, o pastor fulano faz assim, né? Cheio de memes. Já inventam uns memes. Aí Vitória foi e mandou uma lá um dia e falou assim, engraçado, é meu pai. Eu falei, que coiabinha agora? Ela falou assim, é que você... Depois não faz mais, né? Tá aprendendo sempre. Meu pai, um dia desse, falou... Então, meus irmãos, abram a sua Bíblia, no capítulo tal, versículo tal. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria esse nome aqui, o título da mensagem. Ué? Aí ela falou... Como assim, pai? Se você pudesse, a mensagem Deus te deu, já tem o título, você... Mas você não... Na hora que você tá abrindo o texto, fala... Às vezes você fala umas coisas que não... Tem gente, de repente, que passa... O André Felipe já não deixa passar também. A Vitória já pega. Pergunta a Mary se a Mary percebeu isso. Não percebeu. Não, ela prestou atenção na minha... Ela falou, eu nem prestei atenção que ele falou isso. E o pior, Rodrigo, não sei vocês. Não, se vai pro YouTube, ficou lá, né? Já era. Eu não erro mais nisso. Eu não gosto de me ouvir. Eu não gosto também, não. Não gosto. Quando eu vou... às vezes a gente precisa, né? Precisa. Para poder mas se eu avaliar. Não gosto, tal, mas eu não gosto de me ouvir. E quando eu vou fazer isso, eu fico com vergonha de mim mesmo. É isso aí. Eu falo, cara, e a gente percebe erros que na hora não teve, né? Meu Deus, como que eu falei isso? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Aí abriu... Aí...
eu comecei falando, irmãos, o livro do profeta Isaías é um clássico, o livro de Isaías é um clássico do Novo Testamento. E passou. Passou. Eu não vi na hora. Não, Eu cheguei quando em casa, foi ouvir, assistir, eu falei, eu não acredito que eu falei meu isso. pai. Eu não acredito. Então, mas eu não gosto de me ouvir porque eu tenho medo de ouvir isso. Não, como não viu? Mas é porque Mas é a gente é bom. mais preocupado que o ouvinte. O ouvinte quer pegar a essência. Mas a gente... Poxa, Mas para correção é bom. Mas você fica com vergonha de você mesmo. Falou assim, cara, como que eu falei isso? Do jeito. Mas corrige também. Se movimentou demais. É. Aí não, eu tenho que movimentar menos. Aí você ficou parado demais. Aí você disse, não, eu tenho que movimentar um pouco mais. Então, achar o ponto Sempre da tem, coisa. sempre tem alguma coisa. É difícil, Sempre cara. tem alguma é coisa. Difícil, sempre tem alguma coisa. Então, assim, eu me lembro uma vez... Agora o pessoal Não, fala. tá ouvindo a gente aí, vai ficar vendo assim, vamos ver se o pastor Ramos se movimenta muito. Se o pastor Rodrigo vai falar, posso dar um título para essa pessoa? E o título já tá lá. O título já tá lá. Será que o pastor Ayrton fala muito rápido? Agora já era, a gente se entregou aqui, cara. Eu me lembro uma vez que eu cometi um furo. Eu fui perguntar para um casalzinho de idosos, tipo 90 anos, um tinha 90, outro tinha quase isso. Eles tinham quase 70 anos de casados. Eu não os conhecia. Eles estavam aguardando a cerimônia de casamento que eu ia fazer. A noiva não chegava, estava atrasada, os velhinhos estavam ali. Aí eu cheguei para puxar um papo, tal. Aí eu perguntei para ele, o senhor, quanto tempo de casado? Ele, 70 anos. O senhor casaria com ela de novo? Aí ele, mas claro, eu casaria com ela. Pô. Aí deu as qualidades dela lá e falou, rasgou elogios. Aí eu perguntei para ela, e a senhora casaria com ele de novo? Aí ela fez um silêncio. Demorou uns segundos assim, ele ficou agoniado com o silêncio dela. Disse assim, tá demorando de responder por quê? Aí ela virou e disse assim, olhou para mim, eu não casaria com ele de novo não, pastor. Eita. Porque isso é um safado. Eita. Começou a colocar... E você pensando, por que eu me meti nesse troço? Não, eu fiquei, ele deve ter sumido. Vamos procurar ele, cadê ele? Aí os dois começaram a discutir. Cara, eu saí de... Deixou lá. E larguei. Ia fazer um casamento aqui a pouco, né? Meu Deus. E os dois ficaram lá e ele um monte de coisa lá que ele não sabia. Então, essa coisa da divergência, que passa um pouco por tudo isso aqui, não é muito fácil a gente lidar. A divergência esbarra num ponto que a gente vê, mas não concorda, esbarra num ponto que a gente não vê, que a gente não enxerga. Então, se a gente não enxerga, a gente não vai entender como divergência e muito menos ainda a gente quer mudar, né? Esses dias eu ouvi de uma esposa cujo casamento aliás, acabou, se divorciou, um casamento de 30 anos. Ela disse o seguinte, eu desisti de insistir com ele em pontos que a gente não concordava, porque eu vi que ele não mudava. Não mudava. Ele sempre tem razão, né? Ele sempre tem razão. Nada do que eu falava, ele enxergava como um ponto a ser reavaliado e mudado. Depois de 30 anos, os próprios filhos começaram a dizer... A ver também. Ô mãe, eu não sei como é que você aguenta essas atitudes do pai, etc. e tal. Então, eu acho que você lidar com a divergência e tirar proveito dela, que é o principal, é uma arte, né? Nos relacionamentos. Divergência no casamento, divergência entre filhos. Né? Às vezes a gente tem 2, 3 filhos, pelo menos mais de um, e são tão diferentes. E a gente precisa também conviver com eles e lidar com eles nesse sentido aqui. Mas eu queria levantar um outro ponto nessa questão dos relacionamentos, que eu acho importante para a gente. Tem coisas que a Bíblia se posiciona com clareza. Não devemos fazer. Ou então temos que fazer. Com relação a essas coisas, não tem o que discutir, certo? Tem outras que a Bíblia não se posiciona com clareza. Mas Paulo diz assim, é lícito. Ou não. Mas não convém. Não convém. Então, lícito, mas não convém. Nessa
questão dos relacionamentos múltiplos, que é o que a gente está entrando aqui, como é que a gente transita, gente, naquilo que não é pecado, mas eu acho que muitas pessoas perdem a noção de até que ponto convém ou não. Ah, não é pecado, então se não é pecado, e aí enfia o pé na porta. Não é pecado? Não é pecado. Mas esquece da vírgula. Mas Sim. será que convém? Não. Né? Então, a diferença entre a conveniência ou não pode ser a prática de um pecado, propriamente dito. Porque aquilo que não convém, mas eu faço, pode escandalizar alguém. Sim. Aquilo que não convém, mas eu vou lá e não estou nem aí, isso pode ser motivo de tropeço para alguém. Então, a minha liberdade não pode ferir a consciência do que é mais fraco. É o que Paulo diz. Né? Eu não posso dar com os ombros e dizer assim, pelo menos eu acredito assim, podem discordar. Ah, o problema é meu, a liberdade é minha, a escolha é minha, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então, como é que a gente trabalha isso, reverendo? Essa questão do lícito e o que convém, é 1 Coríntios 6,12, não é? São duas coisas que a gente está tratando, uma de Romanos 14 e outra de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas são lícitas pelo contexto. Ele fala no versículo 9, não erreis, ninguém vos engane, nem prostitutas, tal, não sei o que, sodomitas, efeminados herdarão. Aí, logo depois, ele vai falar no 19, acaso não sabeis que sois santuários do Espírito Santo, no 18, fugir da prostituição. Então, naquele contexto ali, Paulo está dizendo lícito é a liberdade que nós temos de escolher o certo e errado. Naquele contexto específico, eu acredito que Paulo, o que é lícito é eu hoje tenho liberdade de escolha, que antes de Cristo eu não tinha liberdade. Era escravo. Eu era escravo do pecado. E Paulo vai dizer então que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, a partir desse momento, eu faço escolhas. É o que Paulo está exortando a igreja de Corinto a não voltar a essas práticas, porque eles são santuários do Espírito. Então, é lícito roubar, é lícito adulterar, isso é lícito no sentido da livre escolha. Contudo, não convém ao cristão. Agora, que a gente aplica sempre o versículo 12, mais essa questão eu, como cristão, ser lícito para um, não ser lícito para outro. Aí eu acho que é Romanos 14. Tá. Um crê que de tudo pode comer, o outro come legumes, cada um guarda todos os dias, Sim. o outro. Então, ali em Romanos 14, Paulo vai tratar dessa liberdade da divergência. Eu já fui, em matéria de doutrina, já fui muito radical em coisas que não são essenciais. São até importantes, mas não são. Por exemplo, escatologia. Eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, mas eu convivo com pós-tribulacionista, com amilenista, porque eu entendi mais tarde que o importante é crer que Jesus vai voltar. Mas eu dou aula defendendo o que eu creio. Mas, contudo, não vejo divergência. Até o indivíduo acha que o domingo é o dia do Senhor e ali... Cresci ouvindo isso. E Domingo tal, é o igual, dia do Senhor. como se substituindo o sábado. Eu também não podia fazer nada Não no podia fazer domingo. nada. Tinha até um corinho que dizia assim, que quem trabalha no domingo do Senhor está roubando, do Senhor está roubando. Isso. Corinho que se ensinava no Sim, departamento infantil. Mas Paulo diz um julga igual todos os dias. Então, veja que Paulo está considerando você fazendo distinção entre dias ou julgando. Eu, particularmente, creio que todos os dias são do Senhor. Sim, Essa é a minha opinião. Sim. Eu acho que quando a igreja transformou o domingo como uma substituição do sábado, entendeu? Ela está cometendo um erro, quase nos levando ao judaísmo. Porque durante a semana você podia fazer tudo, mas no domingo, ao dia do Senhor, aí respeitava as coisas. Santificava o domingo. A igreja começou a se reunir no domingo por causa da ressurreição. Isso é uma coisa. Outra coisa é transformar num domingo num sábado. Agora, aí, comenta, e demais irmãos, comenta um pouquinho mais assim, que é o eixo que a gente está tentando entrar nele, a questão do que eu posso fazer, que não há comprometimento algum diante de Deus, etc. Mas entra essa questão. Então, será que é legal? A questão, será que devo? Será que até que pontos? Ou então, será que há uma medida nisso aí? Eu posso fazer, mas até uma certa medida, um certo ponto. Onde é que está o equilíbrio nisso aí? Essa é... O lícito e convém. Por exemplo, existem coisas que são lícitas que você pode fazer, mas se elas ferem a fé do outro, Romanos 14, caímos de novo, você tem que suportar o fraco na fé.
Então, às vezes é lícito você ir em um lugar, mas se aquilo pode escandalizar um irmão... E para você não... Você iria sem problema. A gente estava conversando, né, antes da coisa, por exemplo, a questão da bebida, que a Bíblia ela condena a embriaguez. Aí você é lícito o diácono beber um pouco de vinho. Ao pastor ele diz que não, nem beba. Né? Tá lá, 1 Coríntios, que não seja dado ao vinho e não seja dado a muito vinho. Então, ele faz uma distinção em 1 Timóteo 3. Logo, mas nós temos que perceber, mesmo como crentes, se aquilo que eu faço, você tem um irmão da igreja que veio do vício de bebida. Você entende que não tem nada demais você beber um pouco de vinho antes do almoço. Mas se ele souber... Mas se aquilo atinge... É lícito você beber um pouco? A Bíblia não proibiu. Mas convém que eu faça isso com meu irmão? Por exemplo, estou falando de bebida, mas poderia falar de conversas. Você determina um núcleo de pessoas, você conversa sem problema. Mas você percebe que aquele irmão que está vindo tem dificuldade de conviver naquele meio. De repente, com assuntos de piada, de prostituição, seja o que for. Você faz do vídeo de mercador, está ali, mas aquele irmão, de repente, se escandaliza com aquela situação. Então, você não vai participar das piadas, que aí já está no errado. Mas você, de repente, vai ter que manter uma distância para não ferir a fé desse irmão. Questão de vestimentas. A gente vai tratar de todos os assuntos. Vestimenta. Eu nunca meti essa coisa de vestimenta assim. A mulher porque usa saia grande. Meu filho, será se ela foi prostituta e ela tem um trauma se ela mostrar um pouco do corpo vai... Então eu não fico me metendo na vida da pessoa, mas eu acho que a questão é somente se você está decente ou não. Mas, poxa, você sabe que naquela reunião de oração o pessoal vai de manga social buscar a Deus. É lícito você ir de camisa de malha, calça? Mas já pensou você ir para uma reunião sabendo que tem que o pessoal não vê com os olhos para criar uma afronta? Bota uma blusinha também social e vai orar junto. É lícito? Claro que não tem problema algum orar de camisa de malha, de calça jeans. Eu costumo dizer que, só um rapidinho, que cada ambiente... Cada ambiente, cada contexto tem o seu código de acesso. Isso aí. Aí entra um pouco a pegada da ética, que não é o nosso papo aqui. Mas sim, é isso mesmo. Cada ambiente tem o seu código de acesso. Que se você não souber o código e não acessar adequadamente, você fica fora daquele contexto ali. Você não vai ter relacionamento direito ali. Você fica meio fora. Destacado, né? Tem um outro lado também, que seria em relação ao seguinte... Local de trabalho, ambiente de trabalho. Final do ano tem uma festa para os funcionários da empresa. Um exemplo. E aí você, como um cristão, como um crente, você vai ser radical? Não, eu não vou ficar nesse ambiente porque lá tem bebida alcoólica. Você pode ir, dê um certo horário seu lá, viu o clima como está, fala, para mim já deu... Isso. E você tem o outro lado, que é o quê? As pessoas vão falar, sabe o quê? Pô, ele como um cristão veio, ficou aqui com a gente, né? E não fez nada demais, mas esteve aqui conosco. Se você tiver, por exemplo, ganhando uma vida para Cristo ali, e eu também participei dos festas em banco e tudo, até no momento, quando descambava, eu saía. Tô na hora de Acho que todo cristão mais maduro faz isso. Isso. Mas aí se você tiver com uma pessoa que está se convertendo e que tem dificuldade com aquela situação, você muitas vezes não vai para você não servir de escândalo para aquele indivíduo. Então, embora você conviveria ali um pouquinho sem problema. Então, não tem uma regra. Não tem uma regra. O bom senso de Deus na nossa vida, o bom senso de Deus na nossa vida. Você tem, se você se preocupar, eu me converti numa igreja pentecostal. E normalmente a igreja pentecostal, as mais antigas, elas exageravam. Não é isso? Só podia usar calça comprida. Elas exageravam. Mas depois você vai vendo que aquilo é exagero. Não é isso? Você fala, mas a Bíblia não proíbe. Mas por que isso? Ou seja, gente,
o novo crente, Deus abriu a minha mente, porque muita coisa que as pessoas que eu amava, usadas por Deus, com dons, com pregação, elas falavam, eu lia a Bíblia, eu ficava assim. Eu não digo, por que não pode usar barba? Eu nem gosto de barba para mim. Mas por que não pode? Aí você vai estudar, porque José, quando foi diante de Faraó, raspou a barba. Sabe o que é isso, né? No texto que eles usavam. Pois Jesus usava barba, Arão usava barba. Mas aí, olha o cuidado de você ter. Mas aí você vai ter que lidar com pessoas que, quando olham para aquele homem de Deus usado, eles não têm discernimento. Você contrariar e tentar dar uma aula de teologia para outra pessoa que não consegue ainda ter maturidade de entender que ele é um homem, que ele acerta num monte de coisa, mas naquilo ele está falando uma bobagem. Você mata a sinceridade, a fé daquela pessoa, porque ela olha como um anjo de Deus. Olha o anjo da igreja. Então a gente tem que saber como saber. Deus não abriu a nossa mente para matar a fé dos outros. A gente vai convivendo, com o tempo vai esclarecendo, vai devagarinho explicando, porque às vezes a gente quer dar um remédio muito forte. Mata o paciente. Mata o paciente. Então, eu acho que se a gente tiver temor a Deus, amor por próximo, entender que a gente também precisou de ajuda. Eu muitas vezes não entendia e tal, e vinha alguém explicava, eu ficava maravilhado. Essa coisa do domingo mesmo, não podia nada no domingo. Não, quem comprar no domingo está em pecado. Não, você está comprando, comercializando no domingo. Você está vendendo salgadinho na igreja. Você está vendo. Jesus expulsou os que comercializam. Quer dizer, depois eu estudei, vi que comercializar era vender a ovelha que ia para o templo. Não tem a ver com a igreja vender um salgadinho para ajudar na obra da ação social. Mas eu tenho que ter misericórdia daquele indivíduo que leu o texto. Interpretou literalmente. E às vezes o pastor da igreja ensina aquilo. Aconteceu comigo uma vez que o pastor da igreja deu um ensinamento e eu dava aula, né? E aí deu uma diferente. Aí veio uma irmã da igreja, uma irmã simples, virou para mim e falou assim: o pastor falou isso e o senhor falou, e eu acho que o senhor está certo. Eu falei: mas querida, olha só, ele é seu pastor. A gente respeita ele. Essas divergências acontecem, mas depois com calma a gente vai estudando junto e tal. Porque era uma pessoa simples, é uma pessoa já que a gente pega o texto... Porque, gente, na boa, quem aqui de nós nunca fez alguma colocação bíblica em algum tempo e depois você... E como é que eu falei isso? Parou para ler a coisa direito, disse, caramba, eu não devia interpretei totalmente isso. Não é bem isso que a Bíblia... Quem nunca? Sim. Quem verdade, nunca? Sim. Né? Não sei, Ayrton, mas... Não, todos quem nós. Nunca, é verdade. Né? E fala, Manu. O Rodrigo estava falando a respeito dessas divergências no trabalho, né? O relacionamento no trabalho, e eu lembrei. Eu trabalhei também durante muito tempo em banco, né? Então é comercial, é aquela veia comercial, cobrança, pressão, cobrança, meta, vamos lá e tal. E no meio lá palavrão, bebida, muita bebida nas festas que aconteciam, e workshop, e convenção daqui e dali. Então tudo isso acontece muito. E você está ali, você é crente, tem as divergências, você precisa ter um relacionamento legal com a galera, porque você precisa do trabalho, só que você é um cristão no meio daquela situação toda ali. Então vai acontecer uma festa, vai acontecer uma convenção, você tem que estar na convenção, a convenção da empresa toda, e toda convenção tem uma festa. Então você precisa estar ali junto também, você não vai se contaminar, você vai estar ali, porém você não vai se contaminar. E eu lembro que eles olhavam muito para mim, essa questão de ser cristão, eles olhavam muito para mim. Então você pode estar naquele momento e ser bênção, e você pode estar naquele momento, naquela situação e ser maldição. Você pode ser um exemplo, um bom exemplo, ou não. E eu lembro que tinha um menino que ele também se dizia cristão, e eu fui para a loja dele trabalhar lá. Só que o gerente sabia que eu era cristão, me chamou. Aí me chamou: poxa, Manuel, eu gostaria de conversar com você e tal. Eu falei: opa, vamos lá, vamos conversar. Eu estou com uma dúvida aqui, porque eu falava de Jesus para ele, né? Antes dele me chamar, eu falava de Jesus para ele e tal, não sei o quê. Só que ele não era da mesma loja que eu. Só que aí eu fui para a loja, e ele era o gerente. Ele: pô, tá acontecendo um negócio, tô começando a ir pra igreja, tô seguindo seus conselhos aí, inclusive vou até me casar. Eu: que bênção, glória a Deus e tal. E aí ele falou: poxa, eu fui em uma igreja e
falaram de Pedro, só que eu não entendi muito bem a respeito do que ele falou de Pedro, que ele falou de uma forma tão formal que eu não consegui compreender. E você fala de uma forma fácil de entender. Foi isso que ele disse. Eu falei, tá. Ele, poxa, eu estou esperando esse tempo todo para poder conversar com você. E aí eu disse para ele, eu falei, poxa, mas o fulano de tal, ele está aqui, ele é cristão também, e ele poderia falar com você, te explicar. Aí ele falou, Emanuel, desculpa, mas eu não confio no que ele fala. Aí eu falei, mas por quê? Pô, ele fala que é cristão, mas ele fala palavrão. Aí ele se envolve. É falta de credibilidade. Ele fala, faz um monte de coisa que os meninos... Eu fico olhando para ele e eu falo, não confio nesse cara. Aí eu fiquei com vergonha. Porque assim, ele está falando de alguém que se diz meu irmão em Cristo. Aí eu falei, é mesmo, cara? Eu falei, Tentei desconversar e tudo. Eu falei, me fala aí, como foi a pregação? E aí eu comecei a falar a respeito, né, da pregação lá, tentar explicar para ele. E ele saiu dali feliz da vida. E uma outra situação, que você está no meio ali, né? Então eles associam o seguinte, crente não pode isso, não pode aquilo e tal. E aí uma coisa que realmente a gente não pode, passar uma mulher e você ficar olhando, né? Você é crente. Só que eu tinha um gerente que ele era fanfarrão, né? E sempre que ele ia na minha loja, ele era o regional, ele estava lá e tudo, aí passava uma mulher, ele olhava. Emanuel, olha aquela mulher ali. É o quê? Ele olha aquela mulher ali. Aí ele falava, olha... Ela é bonita. Ele não falava bonita, né? Ele falava lá, dava a característica da mulher. Aí eu falava, cara, não sei, ela é bonita, realmente, é uma moça bonita. Não, ela não é bonita, ela é isso. Aí falava lá. Ele não é? Rapaz, ela é bonita. Ele, pô, tu não é homem, não? Eu falei, eu sou homem, mas eu tenho minha esposa. A minha esposa, eu posso dizer o que a minha esposa é, mas a menina é uma menina bonita. Só que ele falava brincando, né? Me instigando. Você faz parte. Né? Só que aí eu lembro que teve um dia que a gente no final do ano, uma festa e tal, aí teve o amigo oculto, né? Teve o amigo oculto. E nesse amigo oculto, cada um tirou o seu e tal. Quem me tirou? Ele. E aí quando ele me tirou, ele falou, a pessoa que eu peguei, não gosta de mulher. Que isso? Não, mas ele fala assim, não gosta de mulher porque ele sempre ficava em cima de mim. Sim. Olha pra mulher, olha pra mulher, olha pra mulher. Confronto. Essa pessoa não gosta de mulher. Aí o pessoal começou a zoar e falar de um outro colega lá, que eles brincavam também, fulano de tal, não sei quem e tal. Ele não gosta, não. E aí ele falou, não é esse. Aí foi me dando características e as pessoas não foram acertando. No final, a última característica que ele deu, ele falou, gente, a pessoa que eu tirei é um homem de Deus. Quando ele falou isso, todos que estavam na mesa olharam para mim e falaram assim, é o Emanuel. Já sabemos quem é. É o Emanuel. Nesse dia eu chorei naquela mesa e eu chorei porque eu vi que eu estava testemunhando, no bom testemunho de Cristo. Aí ele veio, me abraçou, ele falou, eu admiro esse cara. E aí ele começou a dar características de quem realmente eu era para ele. Ele começou com uma brincadeira, mas ele... Nós sempre estamos sendo avaliados. Isso, sempre estamos sendo avaliados. E detalhe, eu estava nas festas, quando tinha, eu estava lá. Mas o seu comportamento... Meu comportamento falava. Inclusive, teve uma festa que eu estava, que um deles, eu estava com meu refrigerante aqui, aí eu virei para cá. Quando eu virei para cá, eu percebi que ele mudou o copo. Ele pegou e colocou bebida alcoólica no meu copo. Aí eu virei como se nada tivesse acontecendo, e aí, tudo bem e tal, não sei o quê. E eles esperando beber a bebida. E eu ali conversando e tal, eu falei, cara, essa bebida esquentou, eu vou beber da lata. Aí peguei da lata e bebi, e falei, e começaram a me zoar e tal. Eu falei, não cai na de vocês, pegadinha. Não. Então eles estão sempre esperando alguma coisa da gente, querendo pegar a gente na curva. Galera, o negócio é o seguinte, relacionamento é um papo que não tem fim. A gente vai ficar aqui até... a gente volta aí numa outra ocasião e continua falando um pouco. Eu me lembrei de um conselho bíblico que diz assim, no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Né? Ter paz, às vezes, envolve flexibilizar. Ter paz, às vezes, envolve empatia com o outro, né? Ter paz envolve, às vezes, compreender o outro, entender um pouco a cultura do outro, a história do outro, né? E isso tudo, eu acho que agrega no relacionamento e agrega individualmente. Então, obrigado, pastor Ayrton, pastor Rodrigo, pastor Manu. Aliás, uma alegria casa, todo mundo da mesa. Um time de peso. Eu gostaria de despedir da galera rapidinho. Uma frase, uma palavra curtinha que resuma de maneira interessante o desafio do relacionamento. Uma dica, um conselho, o que vocês quiserem. Começa com você, Rodrigão.
O conselho, olhando para ali, ó. O conselho é o seguinte: qual a briga que eu vou comprar? Vale a pena comprar essa briga? É a fase que eu estou vivendo na minha vida. Verdade. Manu? Eu acho que eu vou na do Rodrigo também, para você escolher, né? Escolher as guerras que você deseja entrar. Porque existem guerras que não vale a pena entrar, não. Vale a pena se calar e esperar o que Deus vai fazer. Ele é nosso juiz. Muito bom. Eu gosto de 1 João 3,16. Diz assim, que assim como Cristo derramou seu sangue, devemos fazer isso uns pelos outros. Se a gente amar o próximo, o relacionamento será melhor. Muito bom. Gente, estamos indo embora. Deus abençoe vocês. Passa esse link aí para um amigo, para uma pessoa interessante aí para ser abençoada com o programa. Um abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.